Graça e paz a todo o corpo de Cristo na face da terra. Nós estamos aqui hoje aproveitando essa rica oportunidade. A gente estava ali conversando um pouco sobre as coisas que Deus tem feito por nós nesse tempo e na igreja de Cristo nesse tempo também, né? As benfeitorias que Deus tem feito por nós. E aí nós achamos por bem gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, né, pastora Rose? Porque às vezes nós recebemos de Deus e às vezes a gente não passa. E muitas pessoas podem ser edificadas com essa palavra da mesma forma que nós temos sido, né? Edificados e recebidos de Deus. Então a gente não pode ser egoísta e ficar só pra gente, né? Como a Ana fresca só pra gente. Então por causa disso, nós decidimos fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado conosco. Essa é a pastora Rose, minha pastora, minha amiga pessoal. E aproveitando que ela está aqui, a gente vai sugar um pouquinho de todo o conhecimento que ela tem e daquilo que Deus tem compartilhado com ela. Amém. Fica à vontade, pastora. A paz a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. Nós temos visto cada detalhe. E a palavra de Deus, ela é cheia de profundidade, e conhecimento. E quanto mais nós buscamos, mais nós conhecemos o nosso Pai. E o Senhor tem falado muito com uma palavra no meu coração por esses dias, da cura de uma enferma, e que se encontra lá em Lucas 13:10, que eu quero compartilhar com vocês, que fala, ensinando no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E veio Jesus, chamou-a assim e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra os príncipes da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que há mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócritas, ao sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. E a gente olhando e meditando na palavra, nós vemos quantas pessoas ainda se encontram presas. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, estão vivendo uma religiosidade, a qual traz uma cegueira espiritual tão grande que elas não conseguem nem mesmo imaginar que estão presas em cativeiro. Essa mulher, ela era filha de Abraão, era conhecedora da palavra, e Satanás, ele, não que ela era possessa, mas ela era deprimida, ela estava com uma enfermidade há 18 anos. Imagine uma pessoa de 18 anos dentro da igreja, sem ter a graça de ser alcançada para a cura, onde os médicos não davam jeito, onde os sacerdotes não conseguiam enxergar, porque onde tem religiosidade acabam não só matando vidas, mas mantendo presas. E essa palavra mexe muito comigo, porque a própria palavra de Deus fala que ela estava na sinagoga, ela era filha de Abraão, e há tanto tempo no sofrimento ao qual ela não tinha motivo para se alegrar, porque a pessoa encurvada, ela não tem nem como olhar para cima e glorificar um Deus tão grande que a gente tem. E nessa situação, ela de modo algum diz a palavra de Deus que ela podia se endireitar, ela podia orar, ela podia louvar, ela podia adorar, mas nunca olhar para cima, da onde vem a nossa redenção. Isso mexeu muito comigo, porque quando Jesus chega na nossa vida, ele vem para mudar a nossa história. Se a nossa vida não está mudando, se nós ainda não vemos nada acontecer, a gente sabe que alguma coisa está errada. Porque se aquela mulher estava dentro da igreja, 18 anos, por que ela não teve a cura? Porque Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, a palavra de Deus diz.
E quando Jesus chegou ali, ele pôs a mão e falou para a mulher, seja curada. E a mulher foi curada imediatamente. Então a gente sabe que quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, ele não nos limita no pouco, mas ele nos leva numa profundidade muito grande de conhecer ao Pai. E aqui essa palavra, ela fala que deixou Jesus indignado. Agora imagine nós nos dias de hoje, sabendo que nós temos um Criador todo-poderoso, que nunca perde o controle, que está em todos e em todo lugar, e olhando nós, até adorando dentro da igreja, até mesmo glorificando, lendo a palavra, ouvindo a palavra e se mantendo cativa. Né? Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor, ele pôs a mão que ela foi curada, depois os próprios, né, sacerdotes, os príncipes da sinagoga ficaram indignados, né, pela religiosidade, que não podiam curar no sábado. Jesus indignado disse, né, hipócritas, né, no sábado não desprende a manjedoura, cada um dos seus bois e jumento e não leva para beber? Ou seja, será que nós não temos mais valor? Será que nós somos mais importantes para Deus? Por que nós não podemos ser curados? Porque nós não conhecemos profundamente a verdade. Porque a palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Cristo, né, se Jesus vos libertar, o Filho, vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ou seja, Jesus ele veio para nos libertar. O Senhor ele veio para abrir prisões, quebrar cativeiro, ele é o nosso libertador. Mas como que a gente vai ser livre se a gente não conhecer a verdade? E é essa verdade que nós temos que se aprofundar. É essa verdade que nós temos que conhecer, que não basta a gente estar dentro da igreja, mas nós temos que renunciar. Nós temos que ser livres de cativeiros espirituais. Nós temos que ser livres de cadeias que nos prendem, que muitas das vezes a gente não consegue vencer mesmo dentro da igreja. Né? E essa mulher, ela estava dentro da igreja e ela era mantida presa por Satanás. Né? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, sim. E ele tira o prazer, tira a alegria da adoração. Né? Então nós temos que começar a nos examinar para ver onde nós estamos presos, sim. Muitas das vezes as pessoas não acreditam que ainda existe maldição, né? Que ainda não existe. Jesus nos libertou, pagou o preço, né? E hoje a gente já está livre, se nós somos livres pelo poder do sangue de Jesus. Nós temos nossa salvação, mas nós abrimos portas, né? Até mesmo nossa geração abriu portas que precisam ser fechadas da legalidade para Satanás manter muitas vidas presas. Em cativeiro. Né? Em cativeiro espiritual. E hoje a gente conhecendo a verdade, a gente quer legalizar a cura. Né? E a gente vê quantas pessoas estão dentro da igreja deprimida, né? Quantas pessoas estão dentro da igreja presas, em cativeiro, quantas pessoas estão dentro da igreja que não tem mudança de vida. Mas até quando? Até quando conhecer a verdade? Né? E eu conheço uma verdade que me libertou. Eu conheço uma verdade que me tirou do cativeiro, me tirou das prisões, me tirou das dores, e hoje eu posso falar daquilo que eu vivo com Cristo. Porque eu me sinto uma pessoa curada, liberta, sarada, e sei que o mesmo Deus que operou na minha vida e me fez conhecer essa verdade, que existe cativeiros espirituais, é o mesmo que pode libertar você. É o mesmo que pode alcançar a sua vida e trazer uma grande transformação, não só para você, mas para toda a sua geração, porque Ele é libertador. O nosso Jesus, Ele veio para nos libertar. E Ele é o nosso libertador. Nós precisamos nos examinar, porque a palavra de Deus também fala em Lucas 9, 23, né? Que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois tome sua cruz e siga. Enquanto a gente não reconhecer quem somos e o que foi, né, formado em nós, aonde nós estamos presos, nós não conseguimos sair do cativeiro espiritual, porque Deus fez a parte dele, Jesus a dele, e nós estamos aqui para fazer a nossa. Né? Por isso que a palavra do Senhor fala, ide por todo mundo. Né? Pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado, nós temos que crer na palavra, que liberta. Né? Onde ir de fazer discípulos,
em todas as nações. Nós estamos com uma missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, mas os discípulos da verdade. Discípulos que arrancam, né, as vidas do reino das trevas e traz para viver na luz, que é Jesus. Uma coisa que me chama muita atenção nessa palavra é o fato dela ser filha de Abraão, igual a senhora acabou de falar, quer dizer, ela estava dentro da igreja, ela adorava a Deus, eu creio, entendo que ela era salva já, mas ela não tinha o prazer da adoração, que ela não podia orar nem pelo Criador, né? Quer dizer, ela estava dentro da igreja, era filha de Deus, adorava a Deus, eu creio que ela estava salva, iria para o céu, mas ela estava presa no cativeiro, porque o próprio Jesus falou que ela estava. Não tinha uma vida abundante. É isso que eu queria chegar. Disse em Mateus, né, em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. A gente pode até estar dentro da igreja, mas não tem uma vida abundante. E a vida abundante é direito. Era aí que eu queria chegar, exatamente por isso. Por quê? Porque muitas vezes, eu me converti tem pouquíssimo tempo, menos de 2 anos, né? Mas muitas pessoas que eu conheço hoje, no meio cristão, estão dentro de igrejas há muitos anos, elas são salvas, adoram a Deus, mas elas estão presas em cativeiros que as impede de viver exatamente essa vida em abundância que a senhora está falando. Porque é diferente, né? A vida abundante e a salvação são coisas distintas. A vida abundante é aqui na terra, porque no céu não vai ter prisão, não vai ter cativeiro, não vai ter nada disso. Mas a vida abundante é para nós aqui na terra, porque a terra Deus fez, a terra é de Deus, mas Ele deu o direito de governo para o homem. Então, é para nós vivermos uma vida abundante é aqui. Então, muitas das vezes hoje nós estamos deixando de viver essa vida abundante por não entender a verdade, igual a senhora acabou de falar. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Jesus é o verbo, né? É a própria palavra. Então, é essa verdade que tem o poder de nos libertar. Conhecendo a verdade, eu vejo quando Cristo, e quando o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Porque quando nós conhecemos a verdade no profundo, a gente sabe que nós temos um poder e uma autoridade. E Satanás não pode nos manter presos porque ele já foi derrotado. Eu queria entrar lá em Romanos 8, corrigindo a palavra. Eu falei Romanos, não é Romanos, é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. E aí, sobre o conhecer a verdade, eu queria deixar essa parte da palavra aqui que é muito interessante. Olha o que está falando. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Tem a outra... Não, tem essa aqui, ó. Porque devendo já... Era sobre o leite e alimento sólido. Não, então, esse aí que era sobre o leite e alimento sólido. Então, já está em Hebreus, né? Puxa, Hebreus capítulo... Ela vai complementar essa mesma palavra com Hebreus capítulo 5, verso 11. Que diz assim, ó. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar qual seja o primeiro dos rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costumes, têm os sentidos exercitados para decidir tanto bem quanto mal. Ou seja, às vezes as pessoas ficam dentro da igreja, passa tempo, mas não tem crescimento espiritual. Elas ficam na fé, né? recebendo leitinho, não conseguem se alimentar com as mãos próprias. Não conseguem se alimentar de alimentos na fé, né? Sólidos, na profundidade, no mais, né? No, como diz, o mais forte. Né? Aqui, como diz, né? Muitos, do qual muito temos que dizer que é difícil a interpretação. Porquanto vós fizesse negligente para ouvir. Né? Muitas das vezes a gente não quer aceitar a verdade. Porque a verdade, não há evangelho sem renúncia, não há evangelho sem confronto, não há evangelho sem dor. Né? E hoje está muito difícil porque as pessoas, elas
querem adorar, querem orar, querem até ouvir a palavra, mas o praticar da palavra é o mais difícil. Porque se ela não conseguir olhar para ela, né, quando a palavra está sendo ministrada, e ver o quanto que ela necessita de mais, né, porque a criança, se começa a dar um chá, daqui a pouco ela se conforma. Você dá um leite, ela se conforma, chega uma hora que o leite já não sustenta mais ela. O leite já se torna fraco. Por quê? Porque ela já está querendo, já está crescendo, já está querendo se alimentar com coisas mais sólidas, e conforme vai crescendo, passando o tempo, ela vai querendo cada vez coisas que têm mais substância. E nós não podemos se conformar com somente o que a gente ouve na igreja. A gente tem que buscar a profundidade, a intimidade com o Espírito Santo. Né? A gente tem que buscar, porque só o homem espiritual, ele consegue discernir o bem e o mal, né? Como diz aqui a palavra do Senhor. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado pela palavra, né? Da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costumes, né? Tem umas Bíblias que falam na prática. Pela prática. Né? Pela prática tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, quantos não têm discernimento do bem e do mal ainda? Quantos ainda estão dentro da igreja, né? Que estão se arrastando, que estão presos, que estão assim, não conseguem se libertar dos vícios, não conseguem se libertar das drogas, não conseguem se libertar da prostituição. Quantos ainda estão presos no pecado? Quantos, né, estão até mesmo, né, dentro da igreja e não conseguem entender a palavra? Né? Enquanto nós não crescermos espiritualmente, a gente fica como um menino, se alimentando daquilo que colocam na nossa boca. Mas Jesus, ele quer muito mais de nós, sabe? Ele quer que a gente comece a se alimentar das coisas que são substância, que nos levam numa profundidade com ele. Nos fortalece. Né? Que nós venhamos se fortalecer, porque nós sabemos que se nós não quebrarmos esses cativeiros, se nós não abrirmos mão do nosso eu, se nós não renunciarmos a nós mesmos, como é que nós vamos viver uma vida, né? Como diz a palavra do Senhor, uma vida plena em Cristo, né? Ter uma vida abundante nessa terra. Porque a salvação todos têm, mas viver a vida abundante, todos que confessaram a Cristo têm uma vida de salvação, mas temos que ter também a vida abundante, que é direito nosso. Que o Senhor não conquistou somente a nossa salvação. Ele veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância, e é direito nosso. Está na hora da gente se levantar e tomar posse daquilo que é direito nosso de filho. Né? E só a gente se conscientizando pela palavra de Deus que a gente vai conseguir viver isso, porque o Senhor já nos deu poder e autoridade. Isso é direito dos filhos, daqueles que têm maturidade espiritual, e nós precisamos estar vivendo isso em nome de Jesus. Amém. E quando fala que, antes de falar sobre a vida abundante, ele está falando que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Desde que o mundo é mundo, desde que o diabo foi lançado do céu, ele cumpre muito bem o papel dele. Ele mata, rouba, destrói. E às vezes é um assunto tabu, mas quando a gente olha para os sintomas, porque eu venho de uma realidade que tinha sintomas muito claros nas gerações anteriores, na geração atual, enfim. Então quando a gente olha para os sintomas, fica tão claro o que está sendo falado, que o diabo está roubando, matando, está destruindo, que não tem como a gente negar essa verdade. Estou falando agora sobre as heranças, né, geracionais que a gente recebe dos nossos pais, e tem coisas que são herança geracional, mas tem coisas que são responsabilidade nossa de pecado que nós mesmos cometemos, como a pastora falou sobre abrir portas. Nós abrimos, como Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrirei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, as portas no mundo espiritual é o ser humano que tem poder para abrir. Porque a terra foi dada para o governo do homem. Então o homem tem poder para abrir. Quando ele fala para Pedro, eu não vou recordar, eu sou muito ruim de recordar onde está escrito, mas ele fala para, se não me engano é para Pedro, que ele está dando a chave dos céus. É para Pedro, né, que ele falou. Então quer dizer, a chave dos céus está na nossa mão. Nós temos o poder em Cristo Jesus de ligar e desligar. Tudo que ele fala, onde dois concordares, o que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra vai ser desligado no céu. Quer dizer,
a pastora está falando sobre alimentos sólidos, se a gente não entender o que isso está querendo dizer, a gente vai ficar tomando leitinho para sempre. Mas até quando? A igreja vai ser uma igreja anêmica, vai ser uma igreja fraca, vai ser uma igreja que anda raquítica. Vou usar esse termo, raquítica, por quê? Uma igreja fraca, porque não se alimenta de alimento sólido. E aí eu tenho um bebê, ele toma ainda leite, mas ele já entrou na fase de comida, né? Da introdução alimentar, e vai mudando o alimento. Quando ele era bebezinho, ele tomava só leitinho, a formulazinha dele ali. Depois começou uma frutinha. Daí a pouco começou um feijãozinho, um caldinho de feijão. Agora ele já come arroz, ele já come feijão, ele já come a carne, já mastiga, ele já tritura a carne sozinho, ele pega e bota na boca. A igreja precisa ter essa mesma evolução de uma criança. Por isso que Paulo está comparando a menino, porque menino toma leite mesmo. Menino, um bebezinho recém-nascido, você pegar aquele bebezinho e der para ele uma feijoada, ele vai passar mal. Agora, se você pega uma criança que já está na introdução alimentar, já está na hora de comer comida e ficar dando só leite para ela, se você fizer os exames dela, vai estar anêmica. A igreja não é diferente, gente. A igreja não é diferente. Se a igreja não começar a comer alimentos sólidos, ela vai ser uma igreja anêmica, que vai andar arrastada, tendo o seu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que todo o poder foi entregue ao nome de Jesus. Quer dizer, o poder de todas as coisas está no nome de Jesus, que foi entregue para Jesus. E mesmo nós sendo filhos de Deus, servindo a Cristo, andamos anêmicos, tem algo errado nisso. E o que está errado? Está errado porque nós não conhecemos a verdade, para que essa verdade nos liberta. É que nem a filha de Abraão, né? Ela conhecia Deus. Conhecia, adorava. A palavra, mas ela estava ali só recebendo. Porque, na verdade, quando Jesus disse que essa palavra que ela falou, que se encontra em Mateus 16, 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, quem que está com essa autoridade? A igreja. A igreja. E muitas das vezes, se a gente não usar a autoridade que o Senhor nos deu, a gente fica se arrastando dentro da igreja. Amém. Mas eu creio que em nome de Jesus, Deus vai levantar um exército valente, né, que vai tomar posse daquilo que foi entregue para a igreja, que é a autoridade e o poder de entrar no reino das trevas, arrancar, né, as vidas da mão de Satanás e levar para o reino da luz, que é Jesus. Né? E Deus, ele vai desligar as pessoas do reino das trevas. Vai ter muitas pessoas que vão ser tiradas desses cativeiros espirituais e vidas sendo liberta e curada, sarada, para que o nome do nosso Pai seja glorificado, exaltado. Nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que reagir como igreja e tomar posse daquilo que foi entregue em nossas mãos, porque foi o próprio Jesus que disse que ele edificou a igreja, né? E que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, essas portas que foram abertas para Satanás, prender as pessoas, né? O pecado, ele vai ter que largar, vai ter que sair, essas portas serão fechadas pelo poder do nome de Jesus, e essas vidas libertas, para que o Senhor seja glorificado e as próximas gerações não sejam alcançadas. Porque essa parte que a Lu falou dos cativeiros espirituais, que é a maldição na terra, é isso que alimenta a nossa próxima geração. Eu me converto, não fecho as portas, Satanás fica com a legalidade de pegar as próximas gerações. E muitas vezes a gente acha que é normal e não é normal. A gente foi chamado para paralisar a obra do mal. Se todo mundo entendesse, o mundo não estava desse jeito. Satanás não estava com tanta força, levando tantas vidas para as drogas, né, para os vícios, se a gente tivesse a consciência que Jesus já nos entregou o poder e a autoridade e a chave para nós ligarmos e desligarmos as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Sobre isso que a pastora está falando, complementando ainda isso, eu queria pegar aqui Isaías 61, versículo 1, que ele vai virar e vai falar assim, ó, é uma profecia de Isaías apontando para Cristo. E aí fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Essa profecia estava apontando para Cristo. E aos presos, abertura de prisão.
a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando a gente pega lá em Lucas, capítulo 4, 17 e 19, vamos abrir Lucas aqui rapidinho para a gente complementar quando ela se cumpriu, porque essa profecia contava para Cristo e lá em Lucas ela está se cumprindo. Porque às vezes a gente acha que é Antigo Testamento. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio cumprir. Então vamos para o Novo Testamento falando disso aqui que a gente está falando que é Antigo Testamento. 4, 17 e 19. E aí vai falar bem assim, ó. E ensinava nas sinagogas. Quem ensinava nas sinagogas? Jesus. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, Isaías 61. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque o próprio Jesus está falando isso que a gente está falando. Ele está validando o que Isaías falou, se não me engano, acredito que foi 700 anos antes de Cristo. Isaías ele profetizou essa profecia apontando para Cristo. E aí o que acontece? Jesus vai lá e cumpre aquela profecia. Qual era o ministério de Cristo? Ele mesmo falou. Ele foi ungido para isso. Ele foi ungido para abrir a porta dos cativeiros, libertar os prisioneiros das prisões. E aí o que acontece? Quem é discípulo de Cristo tem que fazer o quê? Qual que é o ministério dos discípulos de Cristo? Seguir aquilo que ele disse. Aquilo que ele ensinou. Se o ministério de Cristo era abrir a porta dos cativeiros e dar liberdade aos presos, nós que somos cristãos, o nosso ministério não pode ser diferente do ministério que era de Cristo. Jesus já morreu na cruz, nenhum de nós precisa morrer na cruz. Agora, fazer discípulo nós precisamos, abrir as portas dos cativeiros nós precisamos. Por quê? Porque nós somos seguidores de Cristo, nós estamos aqui para isso, para servir o reino de Deus. E se nós não fazemos isso, o evangelho, ele meio que é invalidado. E a maior prova que nós amamos de Cristo é obedecer. Obedecer. Porque a obediência quebra a maldição, né? Porque até então ele disse que aqueles que me amam farão as obras maiores do que eu fiz. Hoje nós temos a oportunidade de fazer a obra maior do que Jesus fez. Porque nós podemos ser discípulos e levar esse evangelho verdadeiro e arrancar as pessoas do reino das trevas e trazer para a luz. Tirá-las de todos os cativeiros, prisões e trazer ela a liberdade que é Cristo. E nós sabemos que a dificuldade hoje é o entendimento. Mas quando nós entendemos e conhecemos a verdade, vidas são libertas, vidas são curadas e vidas são transformadas. Gerações inteiras, né, pastor? Não é só uma pessoa, é uma geração inteira. E a gente fala que Deus ele tem dado tudo perfeito. E que nós venhamos estar pronto para ouvir. Porque eu creio que o próprio Jesus um dia falou assim, ainda tenho muito que vos dizer, se encontra até em João 16, 12. Mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, naquela época o Espírito Santo ainda não estava presente. O Espírito Santo ainda não tinha vindo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas como ele diz, mas enviarei quando vier aquele, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo está aí. Cabe a nós buscar a direção dele. E ele é aquele que veio para nos ensinar, nos instruir, nos fazer lembrar tudo aquilo que nós temos ouvido. Então nós sabemos que nós temos sim uma salvação, mas nós temos direito de ter uma vida abundante nessa terra, sim, em nome de Jesus. Amém. E ainda lembrando de Isaías, que eu não vou também lembrar a referência, quando aquela experiência que Isaías tem com Deus, ele vê, ele vira e fala, ai de mim que vi o Senhor, e eu sou Isaías 6. Isaías 6, eu sou homem de impuros lábios. Qual versículo, pastor? Vamos ler na palavra, porque a gente precisa validar tudo que a gente está falando com a palavra, porque se ele não estiver na palavra, para nada serve. Vou ler, tá? Isaías capítulo 6, verso 5, quem quiser conferir, é importante conferir.
Então eu disse: ai de mim, que estou desfeito, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E tocando com ela minha boca, disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E é Deus perguntando para Isaías: Isaías, quem eu vou enviar, Isaías? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa pergunta que Deus fez para Isaías, ela ecoa nesse tempo. Porque é um tempo que o amor de muitos já se esfriou, já está acontecendo muitas coisas que está escrito que aconteceria no final, e eu creio que Jesus já está às portas, né? Eu, particularmente, Luciana, creio que nós somos a vigília da manhã, eu creio nisso, porque as coisas que vêm acontecido, tem tantos sinais que têm se manifestado nesse tempo. Então eu creio que nós somos sim a vigília da manhã. E está ecoando nesse tempo, Deus tem perguntado: quem eu vou enviar? Quem? E aí fica para nós essa pergunta, né? Quem que Deus pode enviar? Deus não vai enviar quem está capacitado, Deus não vai enviar quem estudou teologia, quem é mestre em teologia, Deus não vai enviar quem é conhecedor, como os fariseus eram da lei. Os fariseus conheciam a lei completamente. Quando Jesus chegou, eles não reconheceram, eles estavam esperando pelo Messias, eles pregavam o Messias, mas quando Jesus chegou, eles não reconheceram o Messias. Por que eles não reconheceram o Messias? Eu não recordo agora, o pastor deve lembrar, o nome do homem que pegou Jesus, e o Espírito Santo revelou para ele que era Cristo, e ele disse: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Qual é o nome dele? Eu não sou boa de lembrar a referência, depois eu te avisar que a memória é corrida. Mas aquele homem, ele não era um doutor da lei. Simeão. E ele não era um doutor da lei, ele era um homem simples, mas a Bíblia fala que ele era um homem justo. Quer dizer, ele teve discernimento espiritual para reconhecer, quando ele viu Jesus, o Espírito de Deus testificou no Espírito dele que era o Salvador. E os doutores da lei não reconheceram que era o Salvador. Por que os doutores da lei não reconheceram que Jesus era o Messias? Eles tinham a lei, mas eles não tinham o Espírito. Então existe uma diferença, né? Que muitas das vezes a letra está matando, mas o Espírito, a Bíblia fala que ele vivifica. Então, nós, os cristãos da igreja desse tempo, precisamos buscar por discernimento espiritual, que nada mais é do que uma leitura do mundo espiritual. Se nós somos cristãos e não temos discernimento do mundo espiritual, não entendemos o mundo espiritual, muitas vezes nem cremos que ele é real, nós somos alvo fácil na mão de Satanás. Porque para ser cativo, preso, viver uma vida medíocre na mão dele, não precisa crer. Vai viver do mesmo jeito, crendo ou não. Então, e também assim, né, quando Jesus fala de fazer discípulo, as pessoas andaram com Jesus. Se nós não andarmos com o Espírito Santo, né, a gente se encher do poder dele, a gente não vai conseguir ser discípulo de Jesus. A gente pode até estar dentro da igreja, mas vidas não vão ser alcançadas através de nossas vidas, porque nós estamos presos. E nós precisamos sair desses cativeiros espirituais, ter essa liberdade que Cristo veio nos trazer, né, que ele veio para nos libertar, para que a gente tenha uma vida abundante. Então nós precisamos sair desses cativeiros espirituais, a gente precisamos, né, buscar ser curado, ser testemunho, né, e viver, né, aquilo que foi determinado para nós nessa terra. Senão nós não cumpriremos nossa missão. E a missão nossa já está muito, né, atrasada, já era para muita gente não estar mais bebendo leitinho, mas sendo mestre. O que é mestre? Fazendo discípulo. Esperando que você está, esperando que você esteja ensinando, você ainda está aprendendo, vamos embora. É não que a gente saiba tudo, que a palavra de Deus, ela se renova cada manhã, e Deus é infinito, né? A gente nunca vai ter limite. A gente vai cada vez aprender mais com Cristo, porque eu sei que é uma profundidade muito grande a palavra de Deus, né? E essa é a verdade que nós temos que buscar a cada dia para ser liberto, curado, sarado, ter uma vida abundante nessa terra. Quando fala que se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, é Cristo, é Jesus, o Verbo que
fez carne, habitou entre nós, é a palavra. Tudo que nós precisamos, toda a instrução que nós precisamos para a nossa vida está aqui. Só que não é automático, né? A cruz não é automática, a gente tem que ir até a cruz. A Cristo, ele pagou o preço, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas maldições. Ele levou sobre si, mas não é automático, nós temos que ir até ele e depositar isso nele, entregar isso para ele, renunciar isso na cruz. Porque o mundo espiritual ele é legal, o mundo espiritual não é místico, ele é legal, ele é regido por leis espirituais. E se nós não conhecemos as leis espirituais que regem o mundo espiritual, da mesma forma que as leis físicas regem o mundo físico, um exemplo, se eu hoje pegar um revólver e dar um tiro em alguém, as leis que regem o mundo físico vão me levar presa e eu vou pagar por aquele erro que eu cometi, porque eu matei alguém e é proibido matar. No mundo espiritual, quando eu cometo um pecado, automaticamente eu sou levada presa também, cativa. Por quê? Porque o mundo espiritual é regido por leis espirituais. Se nós não conhecemos as leis que regem o mundo espiritual, se nós não buscarmos entender isso, nós estamos presos e às vezes nem sabemos que estamos presos. Só que Satanás não precisa que nós entendamos para nos manter presos. A gente não entender e não conhecer para ele é lucro, porque aí ele mantém a gente preso. E vivendo uma vida medíocre e miserável na terra. Eu vivi 40 anos da minha vida andando no deserto, tateando no escuro por não conhecer essa verdade, que foi a verdade que me libertou, que é a palavra genuína, porque não tem nada no mundo que tem poder para libertar que não seja Cristo, que ele é o verbo, né, que habitou entre nós. Então Cristo e a palavra são um só. Se nós não conhecermos essa verdade, que a pastora falou sobre aprofundar ou descer em águas profundas, se a gente, até me fez lembrar aqui agora, a gente está conversando sobre essas coisas, quando a gente entra numa água assim, na beirada da água, quando a gente pisa, se tiver barro ali, quando a gente pisa assim, não sobe aquele barro, a água não fica turva, e aí fica tudo... Você não consegue ver com clareza o que está por baixo. Se tiver peixe ali, você não consegue ver, a água está turva. Mas quando você começa a ir para mais profundo daquela água, ela deixa de ser turva. Por que ela deixa de ser turva? Porque você estava no raso. No raso você estava pisando em barro, em lama. Quando você vai para águas mais profundas, o barro ficou para trás. Você começa a ver cristalino, você começa a ver peixe, você vai ver coral. Pega uma pessoa que é mergulhadora, às vezes ela está vendo esse vídeo, um mergulhador profissional, por exemplo, que mergulha em águas profundas, em mares profundos. Lá, quando ele desce em águas profundas, ele consegue ver coral, ele consegue ver tudo com riqueza de detalhes. Por que ele consegue ver? Em águas profundas é cristalino, em águas profundas a visão se abre, em águas profundas a gente consegue ver com clareza. Por isso a necessidade de mergulhar em águas profundas e entender essa verdade com clareza. Buscar discernimento espiritual, porque não é uma coisa que eu quero discernimento espiritual, eu vou ali no supermercado e vou comprar um kit de discernimento espiritual, não. Igual a pastora acabou de falar, é pela prática. Pelo nosso relacionamento com Deus, e o próprio Espírito Santo vai nos dando discernimento. Então não tem como a gente ter discernimento espiritual e ter vida com Deus se nós não temos um relacionamento íntimo com Ele. É verdade. Se nós não passamos tempo com Ele. O cristão que não faz devocional, ele está morto, ele está anêmico, ele está andando, ele está capengando. Por dentro ali, se fosse, vou fazer um comparativo, né? Uma pessoa que come mal, quando você faz um exame de sangue dela, ela vai estar cheia de falta de plaqueta, falta de vitamina não sei o que, e papapá. O cristão é a mesma coisa, só que no espírito. Ele vai estar fraco, vai estar anêmico, vai estar faltando vitamina, vai estar um monte de coisas ali em falta. E por causa disso, ele vive uma vida no raso, lá na água turva. Ele não consegue entender a palavra, ele não consegue enxergar a verdade porque ele está em águas rasas. Quando ele começa a se relacionar com Deus e ele permite que Deus o leve para águas profundas, a própria palavra vai clareando, porque o Espírito Santo vai levando a gente para um entendimento maior. E aí é quando Paulo fala que tem comida boa, tem comida forte para trazer. Mas se eu der agora, vocês não vão suportar, vocês vão cair duro no chão aí. Vocês não vão conseguir absorver. Vocês precisam primeiro se fortalecer, buscar relacionamento, que é o leite, aí você vai começar na introdução alimentar, a sua frutinha, e aí depois a comida boa, porque o banquete está preparado, a mesa está servida, mas você não tem estrutura para sentar na mesa, como eu vou participar do banquete com Cristo? É maravilhoso, né? Quando a gente tem uma experiência com Cristo, é maravilhoso, não tem como a gente conhecer verdadeiramente a palavra e não ser liberto.
né? E a gente sabe que o preço já foi pago. A gente sabe que nós temos liberdade, que a autoridade e o poder foi entregue para nós pisar, né, sobre escorpiões, serpente, não fará mal nenhum, expulsar demônios. Então a gente sabe que Deus nos deu autoridade, Jesus conquistou na cruz aquilo que nós tínhamos perdido. Né? Como fala lá em Romanos 3:23, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Mas só que foi pago um alto preço, e esse preço que foi pago nós não podemos deixar, né, que Satanás roube. Né? Quando Satanás ele vê que a gente vai abrindo mão, a gente vai entregando poder e autoridade que é dos filhos. Né? Como ele diz lá em Lucas 4, quando ele levou Satanás para ver todos os reis, tudo isso te darei, porque me foi entregue o poder e a glória. Né? E nós, muitas das vezes, negligenciamos, né? Achamos que estamos fazendo a coisa certa. Não, nós temos que ir para cima. Nós temos que declarar que vidas são libertas, nós temos que levar as vidas para a renúncia, para elas enxergar onde elas estão presas, sim, para elas saírem dos cativeiros espirituais e viver a vida abundante que é direito nosso nessa terra. Né? E nós sabemos que nós somos comprados e redimidos pelo sangue de Jesus. Né? E eu acho linda essa palavra que eu vou falar só um pouquinho, né? Que daqui a pouco a Lu vai finalizar, mas eu não poderia ler em Apocalipse 5:7, que diz assim: veio e tomou o livro dessa destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, 4 animais e 24 anciões prostraram-se diante dos cordeiros, tendo todos eles harpas, salvas, e as salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia, as nossas orações têm subido, aleluia, glória a Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignas de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, desde Gênesis Deus nos deu o domínio sobre a terra. E isso foi tomado, mas foi resgatado por Jesus. Então, que a nossa casa, nossa família, nossa geração é do Senhor Jesus. Né? E nós vamos, sim, em nome de Jesus, reinar sobre essa terra e tomar de volta o que é direito nosso. Reinar sobre a nossa família. Quem vai reinar o Senhor Jesus, não é mais Satanás. Que nós vamos tomar o governo de volta. E isso foi para nós que o Senhor deu autoridade. Então nós temos que tomar posse, porque Ele constituiu. Ele disse assim: olhei e vi muitos anjos ao redor do trono, animais, anciões, o número de milhões e milhares de milhares, que grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força e a honra, e a glória e as ações de graças. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra, e debaixo da terra que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. Ou seja, aquilo que o Senhor conquistou é direito nosso, de buscar e resgatar o que é do nosso Pai. Nós não podemos se conformar com o que está acontecendo lá fora. Nós não podemos se conformar de ver Satanás arrastando tantas vidas para o abismo, sendo que é do nosso Pai. O que é mais precioso para Ele são as almas. E espero que vocês se levantem, porque vocês foram escolhidos também. Nós que somos filhos de Deus. Eu creio que muitos vão sair do leite e vão para o alimento sólido. Vão se levantar, tomar posse da autoridade, ir para cima e arrancar as vidas da mão de Satanás, porque o poder já foi nos dado. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio que muito mais Ele vai fazer. Amém. Você já falou sobre a parte da renúncia, muitas pessoas não entendem o que é isso, mas a própria palavra já nos explica quando Paulo vira e fala: negue-se a si mesmo, toma seu... Não, Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E aí a gente pensa: o que é negue-se a si mesmo? Porque hoje está sendo pregado um evangelho que venha para Jesus e você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro. A própria palavra está falando: negue-se a si mesmo. E esse negar a si mesmo, ele é muito amplo. Uma das questões que tem o negar a si mesmo é a nossa natureza, né? Porque a gente vem para Cristo com tudo aquilo que nós recebemos lá fora, as heranças que nós recebemos
dos nossos pais, as marcas que nós temos, os pecados que nós mesmos cometemos, a gente vem com essa carga todinha. É onde nos prende. Né? É onde nos prende. E pra gente seguir a Cristo, ele está falando, não, primeiro você nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e aí você vem. Então, a renúncia, ela envolve uma questão muito mais profunda, não é no raso, é uma questão muito mais além. A renúncia ela vai tratar muitas questões. Renunciar, por exemplo, é um corpo de prostituição que o meu pai tinha. E aí eu herdei aquilo, e aí eu vivo nessa questão porque eu herdei, e aí de repente eu não consigo viver uma vida por causa daquilo. Então quando eu renuncio aquilo, porque se eu recebi essa caneta de herança, eu posso simplesmente falar, eu não quero e eu não vou ficar com ela porque eu não quero. Eu posso abrir mão, pelas leis do mundo, eu vou diante de um juiz, eu assino um documento dizendo que eu não quero aquela herança, e aí por causa que eu assinei aquele documento e renunciei àquela herança, os meus filhos deixam de ter direito nessa caneta porque eu renunciei à herança. Automaticamente as heranças espirituais são a mesma coisa. Se eu renuncio a uma herança maldita que vem sendo passada de geração em geração, porque o próprio Deus, lá em Êxodo 20, ele fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é Deus que está falando, e se Deus está falando é real, não tem para onde correr, é real. Se ele está falando que vai visitar, é porque ele vai visitar. E aí o que acontece? Eu posso renunciar a isso. A iniquidade que eu recebi, que eu herdei, eu posso renunciar. E aí os meus filhos não vão mais receber aquilo. Por quê? Porque eu encerrei aquele ciclo, eu quebrei aquele ciclo. Um exemplo muito, muito próximo que eu tenho, que eu acho lindo disso, é o testemunho da própria pastora Rose. Em outro momento a gente pode até contar o testemunho, né, e deixar aqui para vocês. Mas a pastora Rose vem de uma herança familiar terrível, que envolve questões muito sérias, muito graves, mas a pastora Rose se levantou, ela fez a renúncia, renunciou às heranças que eram malditas, que vinham de família, e aí ela criou um legado de bênção, e ela é sacerdote, ela é pastora, os filhos, né, tem filhos que são pastores, 2, né, que já são consagrados a pastores, todos os filhos têm chamado pastoral. Por quê? Porque ela se levantou e criou uma nova herança, ela está deixando um legado de bênção para os filhos, que vai alcançar os netos, que vai alcançar os bisnetos dela e todas as gerações futuras. Por quê? Porque ela se levantou e falou, não, eu não quero essa herança maldita mais. Eu agora me levanto, eu levo isso para a cruz, porque a cruz não é automática, eu tenho que ir até a cruz. Eu entrego isso para Cristo, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições, porque está escrito. Então, se está escrito, é inquestionável. E aí eu levo para a cruz e falo, Jesus, eu não quero mais, eu entrego para o Senhor e agora eu quero escrever uma nova história, uma história de bênção. E automaticamente no mundo espiritual, como a própria pastora acabou de falar, a gente tem o poder de desligar na terra, né? O que desligarmos na terra será desligado no céu, e o que nós ligarmos na terra também será ligado no céu, e por causa disso, hoje ela vive uma história de bênção geracional. A pastora Rose tem filho, neto pequenininho, que o menino é uma bênção, né? Deus já usa neto, criança, gente, pequenininho, pouquinho de gente. Por quê? Porque ela renunciou às heranças que vinham, né? De maldição, de iniquidade, enfim. Então, assim, é um tempo muito curto, o assunto é muito extenso, mas a gente não podia deixar de falar. E é muito forte, né, Lu? Porque, na verdade, as pessoas falam, mas o que é a maldição já foi quebrada porque Jesus já se fez maldito. Mas a maldição está escrita até em Apocalipse 22:5. Só lá não haverá maldição. No céu, né? Então, só lá não haverá maldição. Mas enquanto nós estivermos na terra, a gente precisa renunciar, porque isso está manifesto na nossa carne. E a gente vai gerando filho com a maldição. E aquele filho, ele é gerado num ventre que não foi limpo pelo sangue de Jesus. E a gente acaba levando para a nossa geração aquilo que nós recebemos. E a gente vê que até em Gálatas 5, né, fala sobre os frutos da carne, que são prostituição, são lavrícia, iras, peleja. Então você vê isso daí tudo já manifesta na nossa carne. E é isso que a gente tem que renunciar à nossa carne. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Depois, tome sua cruz. A cruz foi o quê? Na cruz, Jesus venceu. Sim, ele venceu, mas foi ali destruído, né? A carne dele foi deslacerada.
Né? Então Jesus levou a carne e levou sobre a cruz. Eu falo Então, que a sobre ele mesmo, carnalidade sobre que si, né? estava em nós, né? A carnalidade que Cristo levou na cruz, com os nossos pecados. Que ele não tinha pegado. E hoje nós temos que sim reconhecer a nossa geração. Tomar a culpa e levar a cruz, que é a verdade, né? Tomar a culpa deles na cruz e falar, Senhor, a minha geração, ela precisa ser liberta, ela precisa renunciar. E levar a cruz não é fácil. E eu tomo a cruz todos os dias. Todos os dias eu tomo a cruz e falo, Senhor, eu tomo a minha cruz. Eu reconheço sim os pecados da minha geração. Porque Daniel fez isso em Daniel 9, vocês podem ler depois. Porque nós já... Neemias fez isso, né? Pediu perdão pelo pecado dos pais dele, para a né? gente vencer essa batalha Antes que de a gente reconstruir os tem muros. de reconquistar a nossa geração para Cristo, é só renunciando e vencendo na cruz. E olha que interessante, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, mas antes de reconstruir os muros de Jerusalém, o que Neemias precisou fazer? Quando a gente pega o início do livro de Neemias, a gente vai ver que no início do livro, quando ele fica sabendo que está tudo arrebentado, está tudo assolado, Neemias chora, ele pede perdão pelo pecado dos pais dele, né, de Jerusalém, dos pais, enfim. Por quê? Porque ele reconheceu que os pais pecaram contra Deus, eles deixaram um legado de maldição. Então, por causa disso, Jerusalém estava assolada, e aí Neemias conserta aquilo, pede perdão, toma a culpa, como a pastora Rosa está falando, e pede perdão por eles. E aí, depois disso, sim, Neemias reconstrói muros. Isso me leva a entender que para que eu reconstrua muros nas nossas vidas, né? Primeiro a gente precisa pedir perdão, consertar o que está, né? Que está vindo de geração em geração, que não foi consertado, que está lá nas mãos de Satanás, que Satanás tem o direito legal de agir naquela geração. Então, primeiro a gente vai, conserta isso, para depois sim reconstruir muros. Foi o que a pastora Rosa fez na vida dela, é o que eu tenho feito na minha vida. Eu sou discípula, né? Tenho muito pouco tempo de evangelho, mas o máximo que eu posso eu aproveito para receber o conhecimento que ela tem, e isso tem mudado a minha história verdadeiramente, inclusive tem mudado a história da minha família, né? Mas a pastora Rosa fez isso, ela foi lá, consertou o que estava, tirou o que estava nas mãos, que estava nas mãos de Satanás, o que estava no reino das trevas, imposto de Satanás. Depois disso, ela reconstruiu os muros. E olha os muros, quando a gente olha para a família dela, a gente vê os sintomas, né, de um legado de bênção, que antes era um legado de maldições. Então fica muito claro quando a gente começa a olhar para a vida das pessoas que passaram por esse processo e que se submeteram a essa verdade. Porque é real e funciona. E nós somos os testemunhos de Cristo, né, Lu? Porque, na verdade, se todo mundo entendesse a verdade, Satanás não tinha tanto poder. Mas nós, né, por falta de conhecimento, entregamos o poder para ele, porque entregamos o poder para ele. E assim, se nós não paralisarmos, se cada um paralisar Satanás e fechar as portas, se a próxima geração será bendita, alcançar milhares e milhares de vidas, de gerações, então se a gente não paralisar Satanás, a gente fica até sendo salvo dentro da igreja. Mas Satanás continua pegando a nossa geração. E por isso que tem tanta pessoa perecendo. Mas a nossa família não, a nossa geração vai ser alcançada em nome de Jesus. E nós vamos contemplar a grandeza de Deus, né, e glorificar o nome do nosso Pai. Amém? Amém. Para encerrar, eu queria deixar essa pergunta que Deus fez para Isaías. Isaías, quem eu vou enviar, Isaías? Fica essa pergunta para encerrar. Com quem que Deus pode contar? Porque Deus vai usar quem estiver disponível, não é quem é capacitado, é quem está disponível. Então fica essa reflexão para quem estiver assistindo esse vídeo. Quem que Deus enviará? Se Ele pode contar com vocês, Ele pode te enviar para propagar o Evangelho na face da terra, mas não um Evangelho de oba-oba, mas um Evangelho genuíno. A palavra, a verdade, a vida, né, que gera vida verdadeiramente. Não é esse Evangelho Nutella que está sendo pregado nos dias de hoje, né? Que, infelizmente é um Evangelho que está tudo lindo. Até então, né, porque isso aqui tem muito poder. Isso aqui fechado é um livro, mas quando abre é muito poder. Sai poder daqui. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, é poder saindo. Então, que vocês fiquem com essa palavra, que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração. Amém. Pai, Glória a Deus por esse em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos te agradecer por todo o mover do Senhor, nos levando nas palavras, Pai. Não foi nada marcado, foi tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que essas vidas, meu Pai, que estão assistindo, sejam alcançadas.
que a mente venha a ser aberta, Pai, que eles venham sair de todo cativeiro espiritual, que eles possam, meu Deus, ser aqueles que se levantem para que sua geração seja alcançada, que a tua palavra diz que se um justo se levantar, uma nação vai alcançada. E eu creio, Senhor, que uma nação será alcançada através dessa vida, que se colocará com fé, né, e conhecendo a verdade, meu Deus, eu sei que eles serão libertos. Pai, até que isso nos ajudou, Senhor, nós somos gratos, Senhor. E rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todas as coisas que foram geradas do Teu Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.